Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio deste dia 7 de julho de 2020. Oi, Kleber, tudo certo? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo bem também. Kleber, a Comissão Europeia projeta uma queda de 8,3% no PIB da União Europeia para esse ano, e isso derrubou a animação dos mercados que a gente falou no episódio anterior, hein? Exatamente, Rê. A gente teve realmente um dia muito positivo ontem, né? Como a gente meio que já vinha conversando um pouquinho ali no podcast, né? O Ibovespa, que, por exemplo, fechou com 2,24%, os índices nos Estados Unidos fecharam todos acima de 1% ali, com a Nasdaq batendo mais uma vez, né? Máxima histórica. E hoje, naturalmente, qualquer notícia que fosse um pouco contrária a essa expectativa positiva de retomada da atividade poderia impactar nos mercados, e foi o que aconteceu. A gente teve dois dados. Um foi essa projeção vinda da Comissão Europeia, né, que quem até comentou foi o Valdis Dombrovskis, que é o vice-presidente da comissão, e ele disse que a região enfrenta ainda muitos riscos de uma possível segunda onda e que o choque causado na economia é pior do que o que eles esperavam. E aí eles apresentaram essa projeção de 8,3% de retração para 2020, em maio tinha sido de menos 7,4%, então piorou um pouquinho essa avaliação, e a projeção de recuperação para 2021 também ficou um pouco abaixo do último dado que eles tinham colocado. E junto a isso veio a produção industrial na Alemanha do mês de maio, que teve avanço sim de 7,8%, mas ficou abaixo dos 10% que era esperado pelo mercado. Então, a expectativa realmente ficou frustrada, os mercados agora caem tanto nos futuros dos Estados Unidos, quanto também na Europa, e o mercado brasileiro aqui abriu com queda até que leve, perto da alta de ontem, né? O Ibovespa vem agora com baixa de 0,41, em compensação o dólar vem cedendo um pouco aí a 5,32, caindo 0,76 nesse momento. Perfeito. E por aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que se o Brasil fizer um trabalho fiscal bem feito, deveremos ter uma taxa de juros baixa por um período mais longo e um câmbio mais depreciado. São essas também as nossas projeções? Explica um pouquinho para a gente o que quis dizer o presidente do Banco Central. O mercado, ele realmente acredita que se a gente tiver um controle tanto de gastos quanto principalmente fiscal, e a gente conseguir fazer com que todo esse trabalho tenha um reflexo na economia, onde você possa manter, obviamente, com uma inflação também controlada, os juros baixos por um período maior, o que deve ajudar bastante na fase de recuperação que a gente ainda vai entrar, né? A gente ainda está numa fase que não é a fase de recuperação, né? Por mais que a gente veja os mercados respondendo positivamente, a economia real ainda tem muito a percorrer dentro desse caminho. E o que o Roberto Campos falou foi que ele está confortável com a posição de, mesmo que a gente tenha um câmbio depreciado, porque isso acontece mesmo. Depois até vou aproveitar o professor aqui, se ele quiser falar um pouquinho mais, sobre esse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que hoje está muito baixo e pressiona muito a moeda, né? Ontem, por exemplo, a gente teve alta do dólar em relação ao real, o real se desvalorizando mais uma vez, quando foi um dia que todas as moedas se valorizaram frente ao dólar, né? Mas ele se posicionou que se esse trabalho for feito, e tudo aquilo que a gente falou um pouquinho ontem do Paulo Guedes também se concretizar em relação tanto à questão da economia real, quanto também ao trabalho que vai ser feito para próximas reformas e controle dos déficits fiscais que a gente possa ter um período maior de juros baixos para melhorar e ajudar na economia. Vamos ver. Inclusive hoje o Roberto Campos tem um encontro com o vice-presidente Hamilton Mourão exatamente para também ajudar em questões de negociações com investidores aí que estão preocupados com a situação do Brasil. Vamos torcer para que a gente tenha aí resultados positivos nos próximos dias. Muito bem, Kleber. E atendendo a pedidos do nosso ouvinte Diego de Oliveira,
Hoje vamos conhecer um pouco mais da história de Warren Buffett, no quadro Qual o Plano, Professor? Martim Iglesias, quem é ele, além de nada mais, nada menos do que o maior investidor do mundo? Bom dia, tudo bom? Olá, bom dia, Renata, bom dia, Kleber, tudo bem com vocês? Bom, Warren Buffett, ele é conhecido como o Oráculo de Omaha, em homenagem à cidade onde ele nasceu, em 1930. Desde cedo apresentou muito tino, né, para os negócios, né, muito jeito para os negócios. Disse que fazia pequenos negócios de compra e venda quando era criança. Já aos 14 anos ele declarava imposto de renda e conseguiu deduzir sua bicicleta e seu relógio, alegando ao fisco que eram instrumentos de trabalho. Olá. Hoje é um homem... Sensacional. Boa, né? Boa, né? É um homem de 90 anos, de hábitos muito simples, apreciador de hambúrgueres e Coca-Cola. Ele diz que as crianças de 6 anos comem isso, e segundo eles, essa é a idade onde existe menor taxa de mortalidade, então é bom comer isso. Ele mora na mesma casa... Sabe que ele mora na mesma casa desde 1958, uma casa comprada por $31 mil, hoje avaliada mais ou menos aí entre 400 e 500 mil dólares, ou seja, nada que poderia se imaginar para um dos homens mais ricos do mundo, né? Um ex-chefe meu, Elcio Tejeda, que é superintendente aqui do Itaú, disse que assistiu uma palestra e na saída ele conseguiu comentar com o Buffett que sabia que ele tinha ganho dinheiro no fundo dele em posições reais, mas que apostava que nunca tinha visto uma nota de R$1. Né? E aí o Warren Buffett respondeu que de fato nunca tinha visto. Aí Elcio pegou uma nota de 20, mostrou, né? Só que nessa hora ele já pediu para todos os colegas lá da faculdade que ele estava fazendo, né? que organizou a palestra, de tirar uma foto dele, né? E aí Elcio Tejeda conta para todo mundo que ele é um dos responsáveis aí que contribuiu com a fortuna e a riqueza de Buffett, né? Sabe que hoje ele é considerado pela Forbes o 5º homem mais rico do mundo, né? A fortuna dele está estimada em 66,7 bilhões, aí, arredondando aí, 67 bilhões de dólares, viu, Kleber? O professor, fazendo uma conta simples aqui, esse seu arredondamento dá uma diferença aí de uns 300 milhões de dólares, né? Se descobrir uma forma de a gente só ficar com arredondamento, já tá ótimo, né? 300 milhões de mim dólares já de arredondamento serve. não caía passando. Nossa, essa 100 para cada um aqui tava bom já, a gente quebrava. Renata, nossa! Pode até descontar o imposto. Pode até descontar o imposto, que eu continuo feliz com essa divisão, gente. Mas... e ao contrário dos outros homens mais ricos que estão na frente dele, os outros 4, né, já que ele é 5º, esses todos são empreendedores, né? Donos de negócios, projetos e tal. Buffett, na verdade, enriqueceu como investidor e como gestor da Berkshire Hathaway. Por isso, seus ensinamentos em relação a investimentos são, no mínimo, para serem ouvidos por todo mundo. É difícil dizer tudo o que ele pensa em termos de investimentos, mas podemos citar algumas coisas. Em primeiro lugar, uma visão clara de longo prazo. Para você ter uma ideia, ele disse que ele começou a investir em ações aos 10 anos de idade. E quando perguntaram se não tinha cedo demais, ele brincou dizendo que achou que já era tarde. Né? Outra é uma visão clara de que o mercado de ações é um negócio. Você compra uma empresa, um negócio, você não procura pichinchas, barganhas, ações baratas, você procura grandes negócios, ele procura valor nas empresas. Então podemos dizer que também ele enxerga que o mercado exagera muitas vezes, ou seja, no fim das contas é como se a filosofia dele fosse inspirada no seu mentor Benjamin Graham, sobre o qual já falamos aqui outras vezes, né, Renata? Pois é, Martim, a gente já falou de Graham, de alguns ensinamentos que ele trouxe para o mercado financeiro e que repassou a Buffett, mas o Warren Buffett tem se tornado cada vez mais também uma espécie de guru de investimentos, né, Martim? Tanto que as frases dele e os pensamentos dele em relação a como investir, como ele enxerga esse mundo, eles são cada vez mais reproduzidos por aí, disseminados. É interessante você falar isso, porque as frases dele são muito intensas, têm ensinamentos muito claros, e eles parece que estão desenhados para esse mundo de mídias sociais, né? Então elas viralizam essas frases. Eu trouxe 5 aqui. É verdade. Né? A gente pode explorar o jeito dele através de 5 frases. Tem muitas, mas podemos trazer 200, tá? Mas temos 5 aqui. Quer ver? Vamos lá, vamos começar com uma aqui. Ó. Tá. Eu prefiro comprar ações de uma empresa fantástica por um preço ok, do que ações de uma empresa ok por um preço fantástico. Olha que interessante. O que ele está falando aqui é a questão do valor, né, da empresa, Sim. que é o mais importante e não necessariamente o preço.
não é alguém que procura essas distorções de preços em primeiro lugar. É alguém que é o que você comentou antes, Martim. Vocês falou da pechincha, né? Que ele procura valor na empresa que ele está querendo se tornar acionista, né? Exatamente, é isso mesmo. Ó essa outra aqui, ó, que é a segunda aqui, ó. O mercado de ações é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes. Aqui aparece essa questão do longo prazo, que é muito clara para ele. É como se ele enxergasse que o curto prazo traz distorções, mas no longo prazo, as ações bem selecionadas, o mercado de renda variável, ele tende a superar o mercado de renda fixa, o mercado de bonds, o mercado, inclusive de commodities, segundo ele, em outros momentos ele fala, né? Então, visão de longo prazo. E aqui a terceira, olha que interessante, ele combina, parece que os dois ensinamentos anteriores, ó. Eu compro ações assumindo que o mercado pudesse fechar no dia seguinte e não reabrisse pelos próximos 5 anos. Ou seja, ele está selecionando muito bem as ações que ele compra e não está preocupado com essa oscilação de curtíssimo prazo, com essa volatilidade que a gente observa, né? Pelo contrário, se ele conseguir superar esse nervosismo de curto prazo, ele vai se apropriar desses ganhos por causa da boa seleção das ações que ele tem, na qual ele investe. E a quarta é bem interessante também. Olha, essa aqui é sobre os exageros, sobre os vieses. Para ser bem sucedido no mercado é preciso ter um QI mediano, mas um enorme controle sobre as suas emoções. Esse QI mediano tem que ser medianamente inteligente, ou seja, uma pessoa normal, é isso que quer dizer esse QI mediano, mas saber controlar essas emoções, essa euforia na hora de entrar, esse pânico na hora de sair. Então, acho que é bem interessante essa frase, né? Aborda essa questão das emoções. Muito. E aqui, ó, a quinta, para mim, é particularmente interessante nesse momento. Ela diz assim, o futuro nunca é claro. Você paga um preço alto pela ação quando há consenso. A incerteza geralmente é o amigo do comprador de ações de longo prazo. Então, a incerteza é amigo do comprador de longo prazo. Claro, porque é o seguinte, imagina agora, né? Agora temos o medo de uma segunda onda, não sabemos como vai ser o crescimento econômico daqui para frente. Provavelmente, se alguém quer esperar tudo se normalizar, a economia voltar a crescer, a vacina estar sendo aplicada aos milhões aí pelo mundo, provavelmente, se alguém quiser esperar esse momento para comprar, vai comprar em outro preço. Vai comprar num preço muitíssimo mais elevado, porque esses riscos importantes terão desaparecido do horizonte de tempo. Muita gente diz que hoje, por exemplo, a Bolsa está descasada, de fato, da economia. Verdade. Mas é quase que sempre assim. Sim, a Bolsa é um mecanismo de antecipação, e são esses riscos. É que agora é mais perceptível, né? É mais claro. Está muito perceptível, exatamente, está muito perceptível. Muita gente está falando disso, né? Ontem eu fiz uma live com o Cauê, e vieram 2 perguntas nessa linha. Não está descasado? Puxa vida, olha só, o número da economia só piora, no Brasil o desemprego está crescendo e a Bolsa está subindo. Lembrem-se, né? A Bolsa é um mecanismo de antecipação. Então, às vezes, quando o presente está relativamente ruim, mas há perspectivas de melhora, talvez pode ser um bom, né? E perspectivas de melhoras não necessariamente consensuais, talvez seja um bom momento de entrada. Acho que tudo isso, né, esses 5 pontos, resumem bastante bem, né? Para concluir, só queria dizer que quando uma pessoa pensa num grande investidor do mercado de ações, geralmente pensa em uma pessoa mais jovem, tipo, muita gente pensa naquele estereótipo do Gordon Gekko, né? Aquele personagem vivido por Michael Douglas em Wall Street, poder de conquista, filmão, dificilmente vem um dos melhores do mercado. Eu acho que eu diria que é o melhor, tá? Dentro do que para retratar o mercado. Como ficção Mas o ponto as pessoas olhariam mais para um estereótipo como ele, mais do que para um senhor de 90 anos, de cabelo branco, de vida simples, morador de uma cidade de tamanho médio no interior dos Estados Unidos, que faz estudo detalhado das empresas, que compra com calma, com rigor quase científico, de horizontes longos, pacientes, né? É bom pensar que é assim, né? Como em tantas outras situações, né? O cabelo dos brancos tem um valor importante aqui, né? Martim, eu tirei uma outra conclusão agora. Entendi por que a recomendação do Itaú para ações se parece tanto com o pensamento do Warren Buffett. Deve ser o cabelo branco, né? Isso também, exato. Deve ser. Porque essa questão do longo prazo, às vezes as pessoas têm dificuldade, né, Kleber, em entender, pensam assim, não, eu preciso vender tudo que...
na primeira queda. E aí vem lá o Martim e o pessoal das equipes de vocês dizendo, não, gente, segura aí, não vende, espera. E tem gente que não entende. Eu acho que dá pra gente recomendar mais o Warren Buffett, talvez. O que chama, de todos os pontos, professor, o que me chama mais atenção aí das frases para o momento atual, assim como o quinto ponto que você colocou, é o 3, né, onde ele fala que ele compra as ações assumindo que o mercado possa fechar e ficar muito tempo sem reabrir. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu tenho confiança e eu sei exatamente aquilo que eu analisei para comprar essas ações e fazer o investimento nessas empresas. Se eu não puder negociá-las, eu estou tranquilo porque eu sei que essa empresa e esse mercado vai continuar existindo, vou poder negociá-las num outro momento. Ou seja, essa segurança e que você falou, esse controle emocional é realmente algo que faz muita diferença aí na hora do investidor se posicionar no mercado de risco, né? É isso mesmo, né? Porque essas emoções, nesses momentos de volatilidade, eles aparecem com uma intensidade impressionante. A gente viu aí, eu me lembro aí, meses atrás, a bolsa subindo 10%, caindo 15% no outro, sucessivamente, as pessoas começam a se questionar tudo. Né? Começa a questionar se deviam ter comprado, não deviam ter comprado, se é hora de vender, aí tem medo de se arrepender se vender, mas tem medo de perder mais se ficar, e aí o que acontece é que muitas pessoas se levam por essas emoções e não olham tanto para as empresas nas quais eles estão investindo, se elas têm valor, se têm capacidade de continuar crescendo no longo prazo, né? Se os seus consumidores de fato a apreciam, entendem que os produtos fazem sentido. Né? Então, essa visão do Warren Buffett reflete muito tudo isso, que é extremamente importante e extremamente vencedora. Né? Se tem uma coisa que não dá para fazer é questionar que essa estratégia é vencedora. Sim. Sabe, Martim, outro dia, agora eu lembrei disso, a impressão que a gente tem, acho que não é uma impressão, acho que ele deixa muito claro nesse tipo de ideia que ele passa, a preocupação dele com investir em empresas em que ele identifique um propósito, um valor e sejam promissoras, né? Aí outro dia eu tava vendo um investidor brasileiro que publicou na rede social dele dizendo o seguinte: pela primeira vez eu consegui investir em ações somente de empresas nas quais eu acredito muito e que eu vejo um propósito gigante. É mais ou menos nessa linha, né? Não vou comprar a ação de uma empresa somente porque ela tá na moda, mas sim porque eu tô enxergando na empresa e não só na ação dela um propósito enorme e eu quero fazer parte disso. Acho que é meio que nesse caminho, né? É exatamente nesse caminho, Certamente essa pessoa que você viu, ela tem uma visão muito aderente com as visões do Buffett. E era uma pessoa que se preocupava muito com a questão da sustentabilidade. E hoje em dia, para investir em ações, também é possível levar essa preocupação. Quanta empresa super engajada e preocupada com sustentabilidade tá com as suas ações aí e tá indo muito bem porque tem esse propósito, né? Então, bacana. Outra coisa que eu lembrei... Porque na verdade, essa questão da sustentabilidade está intimamente ligada à sustentabilidade da própria empresa. Uma empresa que não tem um comportamento social ou ecologicamente sustentável, provavelmente os próprios negócios dela tendem a não ser tão sustentáveis no longo prazo. Então é uma coisa extremamente importante para ser analisada nesses momentos. Isso aqui que eu lembrei também agora, tô aqui falando igual uma matraca. Essa frase 2, esse Martim. Dia eu sabia que ia chegar, esse dia. Essa frase 2, que o mercado de ações é a enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes, tu trouxesse essa frase, Martim, lá em início de fevereiro, quando a gente estava gravando um vídeo de resumo da semana e as pessoas estavam apavoradas porque a semana tinha fechado com 8% de queda na bolsa. Olha o tempão que já faz. Lembra disso? Eu lembro dessa vez, porque, de fato, nesse período de tempo, eu usei em vários momentos, em live, nessa gravação que você está me falando, eu fui fazendo bastante mesmo o uso dessa frase. Essa frase é muito importante de se ter em mente, e sempre quando o mercado entra em fase de volatilidade alta, eu recupero essa frase. Para mim é extremamente importante. Maravilha, gente. Adorei. Que aula legal, gostei. Obrigada, Martim. Que baita aula, professor. Obrigado. Espero que agradeço. Foi muito legal o bate-papo aqui, né? Mais do que uma aula aqui, um bate-papo, né?
que é sempre muito agradável. Ah, é verdade. Até semana que vem, então. Agradece mais uma vez a pessoa, o nosso ouvinte. O nosso eu ia falar ouvinte. Isso agora. Eu agradecer ele pelo pedido. Ó, deixa eu só pegar Oliveira. o nome dele certinho. Diego de Oliveira. E no comentário, Martim, ele te provocou da seguinte maneira. Ele disse assim: o Martim fica fazendo referências ao Warren Buffett por tabela, indiretamente. Eu quero que ele fale só do Warren Buffett. Então tá aí, Diego. Promessa se alguém tem quiser cumprido. mandar algum desafio, pode escrever aí que a gente conversa, certo? Opa, maravilha. Gostei da ideia dos desafios. Fica o convite, pessoal. Mandem nos comentários dos episódios do YouTube, de preferência nesse, que a gente vai reunindo os desafios de vocês. Valeu, gente. Kleber, Valeu. até amanhã. Até amanhã. Obrigado, professor, pela aula. Valeu. Amanhã a gente está de volta aqui. Obrigado, Rê. Obrigada, professor. Tchau, Obrigada, Kleber. Valeu, tchau, tchau, Martim. E amanhã, gente, nesta quarta-feira, dia 8, a gente vai falar sobre ciladas que investidores e investidoras caíram ao tentar fazer seu dinheiro render. Se eu fosse vocês, não perdia por nada esse episódio, que vai estar ótimo. E hoje tem live também às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Não percam, protejam-se. Até o próximo episódio, a gente está de volta nessa quarta. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.